E a obra que eu trago hoje pra vocês é a Quest Supremacy. É uma obra onde o protagonista é um Zé Ruela que sofre bullying desses malucos aqui, ó. Que estão vendo uma obra no celular onde o protagonista também sofre bullying. Olha só que coincidência. Só que os caras falam que a obra é chata porque o cara que sofre bullying ganha poderes do nada, mano. Mal sabe eles que a história vai se repetir, né? Digo, abacaxi com salsicha. E os caras descontam essa frustração da Webtoon ser ruim no nosso prota, é claro. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, caralho. Deixando ele lá jogado igual um pacote de bosta, né? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E é aqui que ele começa a pensar que a vida podia ser uma Webtoon, né, mano? Que ele podia ganhar uma janela de sistema de quests lá e ficar poderoso. Mal sabe ele que a vida dele é uma Webtoon. Na real, isso me faz pensar agora, será que a nossa vida não é uma Webtoon também? Não sei. Só sei que do nada o cara fala janela de quests. Vai que, né? Funciona. E aí já começa a gritar, mano, janela de quest, janela de quest, janela de quest. Mas parece, cara, que algo assim é impossível acontecer. É impossível acontecer, né? É, sim, pô. Olha a janela de quest aparecendo aí, caralho. Pô, antes de dormir hoje eu vou ficar gritando janela de quest aqui também, filho. Tô nem aí. Se os vizinhos não ligar pra polícia, tá valendo já. Vai que numa dessas, né? E já de volta à sala de aula, o prota tá ali olhando pra janela de status, né, mano? Eu já teria clicado lá onde ele tava sentado na rua antes, filho. O maluco tá moscando aqui. E quando ele decide finalmente apertar no sim, o dedo dele vara a janela de quests e aperta a barriga dessa mina aqui, velho. E que bela mina, hein? Mas o prota já fecha o botico na hora, né, mano? A mina já fala que isso é assédio. O prota vai tentar se explicar e já toma um tapão na cara. Fala lá pra você ver. Caralho, cuzão. Vou contar pra minha mãe, você vai ver. E do nada ela já manda ele ir buscar comida pra ela. Ai, ai. Se for o que eu tô pensando, vai começar a chantagear ele agora, hein? E não dá outra, né, mano? Ela já começa a falar que tem 20k de seguidores. Aí moiou pro prota, velho. E quando ele vai pedir a grana pra poder ir lá comprar o bagulho pra ela já xinga ele e fala que é pra ele pagar e considerar isso pra eles ficarem kits, tá ligado? Por ele ter encostado nela. Olha, pra ser bem sincero, saiu barato isso, hein? Isso aí poderia dar uma merda nesse toque do prota aí, fi. Que eu nem te conto onde iria terminar isso aí. E lá vai o prota comprar o lanchinho triste, né, mano? E no meio do caminho, ele já toma uma bordoada do gordinho lá, fi. Maluco não tem paz nem quando já tá na merda, tá ligado? E o gordinho fica lá fingindo estar preocupado ainda, tadinho do prota, mano. Ele até reúne um pouco de coragem ali pra falar que um dia vai dar um expose neles, né? Mas é só o gordinho fazer essa cara aqui de quem vai comer o botico dele que ele já se desculpa na hora, né, mano? Como diria o Goku, é um fracassado. E o mais incrível de tudo é que em casa o cara é um leão, filho, discutindo com a mãe dele. E a mãe dele é mó de boa lá, né? Ele até disse que ele largar a escola e virar um youtuber. Ih, rapaz, faz isso não. Vai estudar, vagabundo. Até a irmã dele começa a zoar ele, tá ligado? Por ele querer ser um youtuber. E lá vai o moleque bater a porta do quarto puto, né? Mas por um lado, dá pra entender um pouco da dor dele, né, mano? Bullying é foda, velho. E é quando ele tá deitado ali que ele lembra da janela de quests, né? E ele já vai logo aceitando dessa vez. E o sistema diz que ele receberá uma carta se ele cumprir a quest. Uma carta? Cadê os poderes, caralho? Quero poder, não carta. E depois do sistema criar uma quest tutorial pra ele, é que vemos qual é a quest da vez, mano. Ele tem que se desculpar com a mãe dele. E por concluir isso, ele ganhará uma carta de ouro. Ele já dá um pulo da cama, né? Pensando que vai poder vender essa carta de ouro aí. Tô rico. E parece que a ordem das cartas que ele pode obter é bronze, prata e ouro. E ele vai ganhar uma de ouro já de cara só por se desculpar com a mãe dele, tá ligado? E lá vai ele, né? Pedindo desculpas por tudo que fez mais cedo, incluindo por ter gritado com a mãe dele. E ele faz isso enquanto grita. Ué, eu não entendi esse final. A mãe dele fica sem reação, né, mano? E a irmã já fala que ficou louco da cabeça agora, porque ele nunca se desculpa com a mãe dele. E lá está. Ele completou a quest, rapaziada. E ganhou a carta de ouro por completar a quest. E quando ele fala revelar carta, aparece a grandiosa, a magnífica carta de ouro. Que merda, hein? Nela diz ali, carta consumível, cresça 3 centímetros. Literalmente ele vai crescer 3 centímetros de altura quando ele consumir essa carta aí. Ah, então a carta é os poderes que eu falei antes. E após ele usar essa carta, ela desaparecerá. Mano, se vem a carta de crescer 3 centímetros de outra coisa, hein? Seria a carta diamante, fi. O sonho dos homens. O prota aceita a carta e já corre lá na cozinha chamando a mãe dele, mano. Falando que cresceu 3 centímetros todo feliz, tá ligado? Ontem ele tinha 1,68 e hoje ele já tá com 1,71. Grande bosta, né? Você acha que isso aí vai limitar ele de apanhar do gordinho lá? Não vai, né? Mas eu vou falar pra vocês, hein? Eu gostei do sistema de quest e cartas. Admito que já tô curioso pra saber quais atributos pode vir nas próximas cartas aí. Será que o prota vai ficar shapeadão só usando as cartas? Ah, mas agora que eu lembrei, tem um detalhe, né? Essa carta era tutorial. As próximas provavelmente vai ser bem mais difícil de completar também. E o sistema até mostra ali quantas cartas ele tem, que é 0, porque ele acabou de consumir a única que ele tinha, né? E do nada a mãe dele pede desculpas também ali e fala pra ele se sentar pra comer.
O cara já buga, né, mano? A relação dele era uma bosta em casa. Sem contar que tava tudo invertido, cara. Na escola ele pedia desculpa e em casa sendo um machão com a mãe. Parece que graças ao sistema as coisas vão mudar, hein, rapaziada? Dale. Já no outro dia de volta ao colégio, o Prota tá todo felizão, fi. Até as menininhas ali notaram que ele tá maior, tá ligado? O cara tá esbanjando a alegria só por ter crescido 3 centímetros, velho. Imagina se cresce em outro lugar. E o sistema começou a criar uma quest do nada ali na frente dele, tá ligado? Se ele completar dessa vez, ele vai ganhar uma carta de ouro e uma de prata. Mano, ele tem que completar isso 100%, velho. E por ele estar distraído ali lendo a quest, ele esbarra em alguém. Esse alguém nada mais é do que a mina lá que tá extorquindo ele, a Baek Shairin. E adivinha o que a quest pediu pra ele fazer, rapaziada? Beije Baek Shairin. Mano, agora moeu pro Prota, velho. Ela olha mó pistola pra ele ali e pergunta se ele quer tomar umas porradas por estar olhando ela assim, tá ligado? Mas o que ele quer tomar mesmo é uns beijos, né, minha filha? Agora, como ele vai conseguir isso aí é que vai ser o problema, né? E, mano, eu tô muito curioso pra saber o que vai ser a recompensa da próxima carta, velho. Será que vem a lendária carta de crescer 3 centímetros de bigolim? Salve, Rafoso de novo e voltamos com a obra das quests, rapaziada. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo passado a quest dele era beijar essa mina aqui, né? Mas pro Prota beijar essa mina aqui, desse jeito fica difícil, mano. O Prota é um verdadeiro Zé Ruela, mano. A mina até pensa que bater nele é capaz de deixar ele feliz, tá ligado? E eu não duvido não, tá? E o Prota corajoso, que só ele, já fala que quer desistir da quest agora, mano. Mas é aqui que as coisas começam a ficar boas. Ele não pode desistir. Ou todas as recompensas serão pegas de volta pelo sistema, além da janela de missões nunca mais aparecer. Fi, às vezes você só tem uma oportunidade dessas na vida, velho. Tem que saber pegá-la, ou a vida pega você. Toma dessa, cara. E Rafoso Frases 2022. E quando ele começa a pensar que vai voltar a ser um anão de jardim com 1,68 m, é que ele se liga que não pode desistir, mano. Ah, e se você tem 1,68 m ou menos e se sentiu ofendido, sinta-se livre pra morder minha canela. É brincadeira, cara. Vai no máximo alcançar a panturrilha, né? Ah, e tem um detalhezinho ainda, tá? Ele tem que terminar essa quest aqui até o final da aula. No caso, quando tocar o sinal pra ir embora, tá ligado? Mas, mano, olha essa mina, cara. É muita areia pro Fiat Uno do nosso Prota aqui, cara. É verdade. E ele já começa a surtar e falar beijo, beijo em voz alta na sala de aula, né? Até que ele escuta um... Você quer um beijo? O Prota já pergunta se é serião, né? Todo feliz, mano. Mas é só um amigo estranho dele zoando ele, tá ligado? Inclusive, o Prota chama esse maluco aqui de Yakuza, mano. Não sei se é pela cara dele ou realmente é o nome dele. Além de que, aparentemente, ele levou um pau dos caras também, tá? Aí eu só não sei em qual sentido ele levou esse pau aí pra tá se oferecendo pra beijar o Prota assim, né? Mas levou. E o Prota pergunta por que ele não revida contra esses caras aí, já que ele parece ser forte, tá ligado? Mas o cara troca de assunto perguntando sobre o beijo de novo. Será que o Yakuza realmente é forte, mano? Ele é da Yakuza? Muito suspeito, hein? Na real mesmo, mano, eu retiro o que eu disse. Esse cara aí parece ser alguém que vai ser espancado junto com o nosso protagonista, nada mais. E sobre o beijo, o Prota pergunta o que ele faria pra ganhar o beijo de uma menina, tá ligado? O Yakuza só fala que seria honesto com ela. Mas isso aí nunca funcionaria no caso do Prota, cara. No máximo que ele ganharia sendo honesto seria um socão no meio do nariz, né? E aí o cara dá a ideia de pagar pelo beijo. E o Prota fica mó felizão, mas eu acho que isso aí seria pior do que ser honesto ainda, né? Então cancela esse plano. E pra ele beijar alguém ali, ele teria que estar sozinho com essa menina em algum lugar. E parando pra pensar, só tem um lugar que ela ficaria sozinha, que é durante a educação física. Ela sempre falta, mano. Ela dá o famoso golpe pra ficar dormindo na sala de aula, tá ligado? Tinha muito desses aí no meu ano, hein? Ai, ai. Só que dessa vez ela acorda do nada e nota que o Prota tá na sala, mano. Ela já pergunta se ele tava encarando ela. E ele já começa a ficar nervoso, né? Mas ela só tava zoando ele. E pra aproveitar, ela já pede pra ele buscar um suquinho pra ela. Mas parece que o Prota já trouxe antes de ela pedir, fi. O Prota tá 100% antecipado pra receber a famosa linguada dimensional da cremosa, mano. Ela lá pensando que ele é um bom servo e ele pensando em pedir ela em namoro, tá ligado? Aí, ó. Vocês estão sentindo também o cheirinho da merda que isso aí vai dar, mano? Eu nunca vi um Prota se dar bem numa dessas aí, mano. É sempre um soldado ferido, tá ligado? Mas tá aí uma boa quebra de clichê, ó. Seria agora o momento? O Prota sai correndo e cata o suquinho da mão dela, mano. E dá a famosa chupada dimensional no suquinho, velho. Olha a cara da mina de assustado, mano. Ou é ciúme do suquinho, né? O cara bate o suquinho na mesa como quem criou coragem e pergunta se ela já beijou alguém antes. E tudo isso com a pose das baratas do filme do MIB lá, tá ligado? As baratas viciadas em café? Ajeita a coluna aí, irmão. E a mina literalmente corta o barato aqui, se é que você me entende, tá ligado? Perguntando se ele quer ir pra cadeia. Aí azedou a tampa da marmita, né, rapaziada? Mas o Prota usa a famosa, a lendária carta do tô zoando, carai. Isso aí, rapaziada,
cancela quase qualquer merda que você faz, velho. Eu disse quase, tá? Mas o grande problema aqui foi a rapaziada olhando e filmando. Mano, eu acho que alguém tá muito fudido. A coitada fica até com vergonha ali, mano. E o Pro tá lá pedindo pra ele apagar a filmagem. Até que ele fica puto e dá um gritão. E como consequência, ele toma um socão. E o cara já começa a esculachar também, né? E quando ele estica o braço pra meter a famosa bufetada interestelar antigravitacional que arranca dente, adivinha quem segura o braço do gordinho? A própria mina, mano. Beleza. Mas isso aí não quer dizer que ela vai beijar ele agora, né? Ué. E adivinha só, o escravoceta obedece, mano. O cara até mete o pé com a galerinha dele dizendo que não filmou nada. Sei, isso aí me parece provas para o futuro, hein? Abre os olhos, mina. E a mina, antes de meter o pé, ainda dá um conselho pro nosso prota, mano. Ao invés de ficar só apanhando, mete o pé, vai pra casa, filho. Vai descansar. Eita, ela não é tão cuzona como eu pensei, mano. Vai saber se no futuro próximo o prota não tem alguma chance com ela aí. Mas aí é no futuro mesmo, né? Porque agora o prota tá em casa choramingando igual uma criança, filho. O cara tá arrependido até de ter tentado, velho. Calma, soldado. O mundo dá voltas. Às vezes é só pra te deixar mais pra trás ainda. Sim, mas não dá pra ter tudo na vida, né? Por isso que eu digo que o gordinho ainda vai se arrombar, mano. Entendeu a analogia agora? Não dá pra ter tudo? Então tá bom. Mas mesmo assim, quebrou as pernas com força, né? Sem carta, sem beijo, sem óculos. Não tá fácil pra esse prota, meu filho. Mas do nada ele completa a missão, mano. Ué, os que tem mais de 200 de QI aí, essas horas já associaram como ele completou essa missão, né? Mesmo estando em casa. Não foi o roteiro que salvou ele não, tá? Foi o suquinho que o prota deixou pra ela lá. Tá escrito leitinho aqui? Tá sim. Mas pra mim é suquinho. O suquinho é meu, eu falo como é que eu quiser. Na verdade não é meu também, né? Ah, foda-se. Vocês entenderam. Porra do suco, porra. Porra, vai, levanta, caralho. E voltando pra como isso aconteceu, foi o famoso beijo indireto. Vocês acham que isso aí realmente conta como um beijo, velho? Eu não acho não, tá? Se você conta isso aí como um beijo, eu tô ligado que tu já beijou teu amigo assim, né, ô safadinho? Tá ligado? Então eu acho que tu é, hein? E viu? É por isso que eu sempre acordo às 4 da manhã e escalo uma montanha pra beber água direto da nascente, mano. Eu sou precavido, caralho. Aham. Mas voltando ao nosso prota, lá está a carta de ouro e a de prata, mano. E ele já vai logo pedindo pra revelar as cartas, né, cara? Chega de ser um otário também, né? Se é burro, mas não é otário que eu sei, né? Na verdade, eu só acho também, porque eu não boto minha mão no fogo por esse protagonista nem ferrando, mano. E quando ele olha pra carta de ouro, ele fica incrédulo com o que ele vê, mano. Mas como foi só ele que viu, deixa um likezão aqui pra mim trazer a parte 3. Assim vocês também vão poder ver. Olha só. Que maldade você fez comigo. Mano, e o pior é que eu só leio a obra quando eu vou fazer o vídeo, tá ligado? Então eu fico curioso junto com vocês, mano. Olha só que animal que eu sou. Mas eu já vou dar a cal do que eu tô achando dessa obra aqui, mano. A ideia da obra em si parece zica, fi. Assim como o How to Fight também, que é a outra obra desse mesmo autor aqui. No entanto, eu sinto que esta aqui tá indo pelo mesmo caminho da outra, mano. O protagonista tem tudo pra ser picas, tá ligado? Mas é um bebê chorão. E eu queria muito que ele fizesse alguma coisa foda, tá ligado? Mas eu vou dizer pra vocês, tá difícil, rapaziada. Eu espero que ele faça em breve. Se ele ficar se enrolando muito igual How to Fight, nós já vamos ter que ir atrás de uma obra nova com protagonista zica, né? Porque nós curta e vê umas porradaria, filho. Gosto de lenga-lenga não, hein? E vocês, mano, o que vocês estão achando dessa obra aí? Comenta aí pro Farol saber. Mosquei. Estou multiplicado. Salve, Rafoso de novo e tamo de volta com uma rua das Quest. Eita, nós. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado, só o Prota tinha visto a carta de ouro, né? E ele tinha ficado espantado com isso, mano. Pensei, finalmente veio a carta de crescer o bigolim, carai. E a cargo de curiosidade, eu resolvi mandar um zap no Prota pra ele dizer pra nós que carta que é essa, né? Sei. E a carta da vez é Eu Vejo Isso. Ela volta a visão do nosso jubileu aqui pra 2.0, mano. E ele nem cogita usar, mano. Mas tipo, achei meio mediano e tal, tá ligado? Na verdade, eu achei mediano até eu ver como ele enxergava, filho. Na real mesmo, ele não enxergava, né? E olha como ficou depois do milagre da carta. É, meus amigos. Meu nome é Jubileu, tenho alguns anos e hoje eu sou A Universal. O cara fica felizão, mano, mas daí ele lembra que ele tem outra carta na manga, se é que você me entende. Não tá na manga, né? Tá no sistema, mas tá bom. Apesar de ela ser de prata, quando ele revela a carta, de novo ele fica espantado. Eu acho que ele vai fazer isso toda hora agora pra deixar a gente curioso também, né? Só que ele fica assim porque essa carta ela é muito boa pra ser uma carta de prata, mano. Mas o que que tem nessa carta aí de tão especial? Aí vocês só vai saber no final do vídeo, mano, porque agora o Prota saiu correndo pra dizer que não é mais um 4 zóio, tá ligado? Mas a mãe dele não tava lá na cozinha, só a irmã dele, pra pegar no pé dele, né? Falando que ele tomou porrada na cara de novo pra tá assim, mano. Aí acertou em cheio, filha. E conversar vai, conversar vem. Ela pede pra ele não falar com ela na escola. Coitado do Prota, velho. Será que ela tá com vergonha por ele ser um fracassado?
Inclusive agora na escola ele tá sendo esmerilhado, mano. Não é porque ele cresceu e enxerga que ele não toma soco no estômago, né? É verdade. O cara fala que ele tem culhões pra voltar pra escola depois daquilo. E ele dá-lhe arrebentar o prota, mano. Eu pensei que isso aí fosse num lugar escondido, né? Porque, mano, mas é na sala de aula. Não tem um mané pra ajudar nisso daí, cara? E é a escola de fracassados agora, beleza. O prota tem que rushar a quest logo pra moer esse gordinho na porrada, mano. Eu não aguento mais. E o Yakuza, amigo do prota, só fala pra ele não comer hoje, porque senão ele vai gorfar depois, né? Já que o gordinho vai esperar ele depois da cantina. E lá estão eles. Ele botou o prota de joelho pra ele pedir desculpas, mas ele não tava fazendo isso. Ele tava inventando desculpas, tá ligado? E o gordinho notou isso aí. Notou que dessa vez o prota não tá se desculpando. Então ele mete a mão no prota de novo e taca o cingaro pro lado lá, mandando o prota pegar e usar. Mano, o gordinho literalmente está obrigando o prota a fumar um cingaro, velho. Isso é muito errado, velho. Não fumem, rapaziada. Cingaro da Curse. E o prota tava lá, mano, pegando os bagulho pra usar, tá ligado? Quando a irmã dele chega e pergunta o que eles estão fazendo. E o prota lá no chão igual uma meba, né? Meu Deus, mano. O prota é um Zé Ruela mesmo. O gordinho na hora já pergunta pro Jubileu quem é a garota ali. E ele diz que é a irmã dele. E o gordinho já inventa uma desculpa pra não dizer que tava batendo no prota, tá ligado? Ah, agora é grandes amigos, né? A irmã pergunta pro prota se é verdade esse bilhete. E o idiota diz que sim. Cara, talvez essa fosse uma chance de acabar com o bullying. E você acabou de enfiar no meio do Irineu. Meus parabéns, prota. O gordinho só cata o prota pra meter o pé e olhando pra irmã do cara no caminho ainda, tá ligado? E aonde o gordinho levou o prota foi pro banheiro, mano. Famoso tá com a mão limpa? Segura pra mim, tá ligado? E o maluco fez foi pedir desculpa pro prota, dizendo que agora eles serão bons amigos. Aham, tô sabendo isso aí. E eu sou algum otário agora. E obviamente que ele já pede pro prota apresentar ela. E ele diz isso enquanto seca a mão no braço do cara, mano. Mano, que maluco arrombado, tio. Ele quer a todo custo que o Jubileu apresente a irmã dele pra ele, tá ligado? Dizendo que ela é bem gostosinha. Ai, velho do céu. Se eu sou esse prota aí, eu ia sair na mão com esse gordinho aí mesmo, velho. Mesmo perdendo, eu ia dar tanto soco dentro da boca desse maluco, velho. Que gordinho miserável, velho. Ah, eu não preciso ficar repetindo, né, rapaziada? Bullying vocês têm que reportar, não se resolve com mais violência. Talvez resolve, né? É brincadeira, cara. Mas talvez é verdade. Mas quem interrompe tudo ali é o Yakuza que tava no banheiro do lado dando um cagão, mano. Mas na hora ele já toma um soco no nariz, né? Pra ficar ligado também, que não é assim que funciona. O gordinho fala que ele tem que parar de assustar os outros com essa cara aí, mano. Ele tem 18 anos de idade, mas parece ter 40. Olha, isso é realmente verdade, o gordinho tá certo. E do nada o prota chama o gordinho de fudido, mano. O gordinho pergunta o que ele falou e ele repete. Ih, cara, é hoje, clã? O gordinho já veio seco pra dar um soco nele, mano, mas ele só mete um soco limpo no maluco, velho. Eita, cara, o que aconteceu, cara? Eu tô sonhando que esse prota tá revidando? Mas não é um sonho, rapaziada. Vocês lembram da carta de prata? Pois é, capagodinha. Aquela carta lá era um cartão de ataque. É um jab do box. Tá certo que tá nível F 0 de 100, mas já é um cartão de ataque, né, caralho? Você usou um jab. Toma, fião. O gordinho nem entende nada, filho. Só toma distraído. E o sistema aproveitou isso tudo pra criar outra quest. Vença a luta contra Choi Shangordong. Ele vai ganhar uma de ouro e uma de bronze dessa vez. E o prota pergunta se ele acha ela gostosa. Ele vai engolir essas palavras. Ih, a missão começou, caralho. Bora arrebentar o gordinho bulinador. Mas bater no gordinho não muda o fato da sua irmã ser gostosa, né, prota? Isso aí não tem como se refutar o gordo. E pelo que dá pra supor, vendo o que já foi apresentado, o cartão de ouro muda o corpo dele diretamente, né? O de prata dá habilidades pra ele. Então será que o de bronze finalmente é o do Bigolin, velho? Assim. Salve, farroso de novo e voltamos com a quest suprema. Vocês lembram que no vídeo passado, o nosso prota meteu um jabzão no nariz do gordola e acabou recebendo a quest de ganhar dele num X1. E tudo isso porque foi chamar a irmã do prota de gostosa. Aí mereceu mesmo, né, fi? Só eu posso chamar ela assim. É brincadeira, prota. Não bate em mim, não. O gordinho, depois de tomar o primeiro soco no nariz, vem falar que isso é interessante. Será que chacoalhou o cérebro dele, mano? Não tá batendo bem das ideias, não, né? Até o prota buga ali com a reação dele, tá ligado? O cara fala que ele deve ter aprendido isso no YouTube e quer brigar agora. É assim que funciona. Antes do cara acabar de falar, o prota já mete outro soco no nariz dele, mano. É pra ficar ligado, tio. O famoso moscou levou. Aí o cara já começa a entrar em choque, né, mano? Pensando aonde que o Jubileu aprendeu isso, velho. E vem pistola pra cima. Mas não vem afobado assim não, mano, que tu já leva outra no nariz. Cara, filho, vai sair daqui com o nariz podre. O prota tá empenhado hoje, filho. O cara me deu tanta bordoada no gordola ali, cara, que o cara não conseguia nem se mexer. Agora sim, cara, tá virando um prota zica. E espero que daqui pra frente, só pra frente, né? E adivinha só, o prota não só ganhou do maluco, como sentou nele.
ali. Não, pera, isso aí pegou meio errado, hein? Mas missão dada é missão cumprida, rapaziada. O Yakuza fica lá perguntando se ele matou o maluco. Olha, mano, eu não duvido nada, viu? Tá jogado no chão igual bosta ali. E do nada o Yakuza cata a mão dele e fala que eles têm que ir agora. E os caras metem o pé lá pra essa casinha aqui, ó. Porque provavelmente os caras vão vir atrás dele. Já que os malucos nunca andam sozinhos, né? É sempre aqueles grupinhos, tá ligado? E o Pro tá lá pensando que vai ser estourado no intervalo. Olha, errado não tá, mano. E enquanto ele tá se explicando sobre o box, é que ele recebe uma notificação. Seria essa a minha notificação preferida? O sistema notificou ele que agora as habilidades dele no box subiram para 97 de 100. E o Kuza pergunta por que ele tá falando sozinho agora. Ficou louco? Tá carente? Tá querendo um beijo, é? Carai, Kuza, que papo é esse? Tô só testando. Só testando, só. Aham. E quando o Prota vai ver, mano, parece que as cartas não estão se revelando. Aí ferrou, hein? Será que tem que esperar um tempo agora, velho? E do nada as meninas chegam ali, mano. Os caras já fecham o botico, né? A mina fala que tava procurando por ele. E ele fala que se meteu numa briga sem querer. Fala isso achando que ela ia dedar ele, né, mano? Mas ela veio ali pra falar pra ele ir embora mais cedo. Eita, fi. Será que ela tá começando a ter empatia pelo Prota? Ih, rapaz. Eu acho que logo tem, hein? Mas os caras acabaram sendo pegos no caminho, mano. E o cara lá se perguntando se foi ele mesmo que bateu no gordão, tá ligado? Porque, né? Só a capa da gaita. Os caras ficam até zoando, mano, falando que eles são perdedores. O Kuza abre a boca pra falar um A e já leva um soco na boca, mano. Fala um A pra você ver. Fala um A. E o cara que capturou o Prota fica puto com esses mano aqui porque eles estavam ali encarando ele, tá ligado? Será possível que esses caras vieram ali pensando em ajudar o Prota? Seria o colégio de perdedores querendo reviver do fundo do poço? Aí eu acho meio difícil, né? Mas vai que não bota minha mão no fogo. E o Prota ali fica com o botico na mão, mano, pensando que aquele cara poderia aparecer a qualquer momento. Gu Rajon, o estudante que quando chegou no colégio arrebentou todo mundo na porrada, mano. E falando no Dianho, olha só quem apareceu. Já ouviram falar que não é pra ficar chamando o nome dele, né? Senão ele aparece. Tá aí, ó, confirmado agora. O cara todo feliz ali contando pra ele que o gordinho tá no banheiro apagado. Antes mesmo dele terminar a historinha, que ele olha na cara do Rajun ali, ele já começa a pensar na vida, né, mano? Como foi bom ter vivido tanto tempo. O Rajun já pergunta quem é Choi Gordong, mano. E ele se acusa, obviamente. E o cara também pergunta pro Prota agora se o Gordong pegou ele. O Prota diz que sim. Eita, Prota, que papo é esse aí, mano? O cara te pegou, é? O cara manda ele levantar a cabeça e pergunta se ele realmente saiu no soco com o Gordola aqui. O Prota fala que sim. E ele pergunta por que ele saiu no soco com o cara, mano. Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Vocês sabem o porquê, né, rapaziada? Porque ele falou da família do Prota. O cara acha isso interessante, tá ligado? E pergunta se ele realmente é bom. E pede pra mostrar isso agora. Porque falaram pra ele que o Jubileu é bom no boxe. E os caras já começam a ficar felizinho, né, mano? O Kuza é triste, porque tá todo mundo achando que os caras vão ter que sair no soco ali. E o Prota falando que não sabe nada de boxe. O cara pergunta pra ele se ele vai mostrar ou prefere apanhar ali mesmo. Pois é, rapaziada. O Prota não tem escolha, né? Qual das duas opções você preferiria no caso dele ali, hein? Você ia sair no soco ou você ia apanhar sem sair no soco? Não sei. E é nessa hora que o Prota olha para suas cartas e parece que agora ele pode usar elas. Mas, mano, que pressão, hein, fi? Esse cara aí encarando ele. Será que vai dar ruim pro Prota, velho? Sarve, Rafoso de novo e voltamos com o Jubileu e sua quest, hein? Inclusive, agora ele tá num dilema cabuloso, né, rapaziada? É quase aquela do será que eu pego um ônibus ou eu compro uma goiaba, tá ligado? Só que aqui no caso é será que eu tomo um soco revidando ou eu tomo um soco sem fazer nada? Aí tá meio óbvio, né? Mas fica difícil com esse cara aí encarando ele, mano. Mas dessa vez o Prota tem suas cartas na manga, se é que você me entende. O cartão da esquerda irá curar toda a fadiga dele e só pode ser usado uma vez por dia. Mas pera, mano, isso aí, se for o que eu tô pensando, é meio roubadinho, né? Será que após usar esse cartão aí, ele vai sumir o cartão? Porque, mano, se o cartão continuar no inventário, cara, aí tá me lembrando uma certa técnica de um certo alguém aí, né? Não sei de nada. Já o cartão do Bigolin, digo, cartão de bronze, porque infelizmente não foi o cartão do Bigolin, né? Esse cartão aqui aumenta o tom de voz dele, mano. Poderia aumentar outra coisa, né? Mas não foi dessa vez. Inclusive, mano, eu acho esse cartão aqui bem inútil, né? Se ele aumenta o tom da voz dele quando tá brigando com o cara, provavelmente o cara vai ficar puto e vai dar umas bifas nele, né? E é nisso que o Prota tá pensando agora, mano. E o cara lá, né? Mostra aí, caralho. Mostra pra mim o que tu tem. Bora, anda logo. O coitado do Kuza já perdeu as esperanças, mano. E já que não tem outra escolha, o Prota já mete o jabzão no Radium, mano. E o cara esquiva mó de boa, velho. Ou a cara do maluco, tá ligado? O cara tá brincando no parquinho. Aí o Prota já começa a entrar em choque, né? Porque, meu Deus do céu. E vem com uma saraivada de jabs, mano. Mas não pega nada no cara. Até o cara resolver pancar o queixo dele. Que desgraça! Misericórdia! E morreu 2 horas depois. O Prota acorda todo desnorteado ali um tempo depois, mano, porque aquele único soco que o cara deu, mano, botou ele pra dormir igual um neném, né? E quando ele olha pra frente, o cara tá lá encarando ele, mano. Ixi, só de lembrar, rapaz, chega a dar arrepio, ó. O Prota na hora já entra em posição de levar um espancamento misturado com o piripaque do Chaves, né? Mas o cara fala pra ele seguir ele, porque eles vão fumar um cingaro, que dá curse, óbvio, né? O Jubileu já dá uma bugada, mano, porque ele não entendeu nada, velho. É que tava ali dormindo no chão, não dá pra entender muito também.
também, né? E já do lado de fora, o Prota tá no meio dos delinquentes agora. E o maluco aponta o cigarro pra ele e fala pra ele fumar, né? Engraçado que aqui ninguém pergunta nada, eles só mandam, né? Mas o Prota acabou falando ali que não fuma. Mas dentro da cabeça dele tá rolando a teoria da conspiração, velho. Pensando que os caras só trouxeram ele ali porque não dava pra bater nele lá dentro, né? Aí aqui fora dá. É verdade. Mas não é muito o que parece, né, rapaziada? O cara só pergunta o nome dele, que é Jubileu, obviamente, e se desculpa por antes, mano, falando que revidou e bateu por instinto, porque o protagonista parece ter talento. Não, meu filho, ele parece ter cartas roubadas, é meio diferente o negócio aqui. E o Prota lá, né? O cara fala um A, ele se impressiona. Mas eu até que entendo, cara. O cara é o caçador e ele é o padeiro, aí tem que ficar assim mesmo, né? Eu não entendi isso final. Já na casa do Prota, ele comenta que as quests agora têm sido apenas tutoriais e está dando cartas de ouro, prata e bronze pra ele. Será que existem quests mais fortes, mano? E cartas mais fortes também? Imagina as habilidades que dariam um cartão superior ao de ouro, velho. Deve ser muito roubado. Provavelmente vai vir a do Bigolin, né? Tem que ser a do Bigolin. Já no outro dia no colégio, tá o Prota e o Kuza lá, né, velho? Com o butico na mão pensando que os caras vai vir. E do nada chama o Jubileu. É o gordinho falando que procurou em tudo quanto é canto e o Prota já levanta ali com a guarda pra sair no soco com o cara, que ele também não é tão burro assim, né? O cara só fala pra ele ir até onde tá o Raju, mano, depois da aula lá. Gordinho virou garoto de recados agora, é? É isso aí o que ganha por levar um pau do Prota, ó. E pois é, rapaziada, ver o chefão da escola não me parece uma boa ideia, né? Mas se ele fugir agora, é bom ele não aparecer mais no colégio também. Então o Prota cria coragem e vai até lá. E lá está Rajun e mais uma rapaziada ali. Como sempre, fumando um cigarro, que dá curso. O cara já manda ele se sentar, mano, e as minas cochichando ali, né? Até que alguém chama ele, velho. E a mina lá, cara, a possível futura namorada do nosso Jubileu, preocupada com ele de novo, né? E alguém pede pro Prota cantar uma música ali, já que eles estão num karaokê, e o cara não me usa aquela carta de tom alto e começa a cantar, mano. E o pessoal começa a ficar impressionado ainda. E eu começo a ficar com vergonha alheia. Até o Rajun se impressionou ali, mano. E o Prota cora. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou esquipar essa parte, hein, rapaziada. Daqui a pouco vai ter gente crushando o Jubileu com o Rajun nos comentários, né? Então eu vou ser breve agora. As meninas começam a elogiar o Prota, os caras também começam a perguntar se ele é amigo do Rajun. E o Rajun fala que sim, o nome dele pra todos ouvirem, tá ligado? Aí ele já começa a pensar que não vai ser espancado até virar pó hoje, fica felizinho, olha pro Rajun e pensa que ele não deve ser tão mal quanto os rumores. E pela primeira vez no outro dia, o Prota é quem quer ir pro colégio. Ah, ficou louco agora essa porra. Pronto, acabei o resuminho, ó. A vida do Prota começou a mudar tudo graças às missões, rapaziada. Mas por que eu tô sentindo que vai dar muita merda em breve, velho? Só eu que tô sentindo isso? E falando em problemas, o Rajun aparece do nada perguntando se ele tá indo pra escola. E o Prota já fica todo felizinho porque o cara chamou ele pra ir junto, tá ligado? E foi aqui que começou a missão principal, mano. Sim, as quests tutoriais acabaram. Agora é pra valer, rapaziada. E ao completar essa missão que deram pra ele agora, ele será recompensado com um cartão de platina. Será que é o do Bigolin? E foi quando o Rajun chamou ele pra eles irem embora que aparece a missão, mano. A missão de lutar contra Rajun e vencer. Ai, meu Deus do céu. O cara é o líder do preparatório Gankook Seo. E o Prota só tem 3 dias pra fazer isso. Eita. Pois é, rapaziada, agora vai dar uma dificultada, hein? Eu acho que moeu as canelas, né? Ah, e além da principal, o sistema ativou uma quest secundária pra ele ali. Uma quest que ele poderá obter mais cartas a partir de agora. Mas pra isso, vocês têm que deixar o likezão aqui no vídeo, né? Senão o sistema não vai dar carta pra ninguém aqui, ó. Olha só. E, mano, quanto a ele bater no cara ali, não era só ele pedir pra treinar com o cara, e aí ele poderia ir na pilantragem, acabar nocauteando o cara, sei lá. Apesar que com o reflexo do que esse maluco tem aqui, eu acho que é meio impossível, né? É verdade. Bom, boa sorte pra você, né, Prota? Já que eu não pertenço a esse manhua, eu tô suavão. É um fracassado. Sarve, farrofo de novo e voltamos com as quests boladas, rapaziada. É merda que você tem na cabeça. A quest de hoje pra vocês é deixar o like pra deixar o Rafosinho feliz, né? Dale! Já do nosso protagonista é um pouquinho mais difícil, rapaziada. O cara tem que sair no soco com o líder da escola, mano. Aí dá uma pegada, né? E o problema é que não é só lutar com o cara, ele tem que lutar e ganhar. Esse ganhar aí é que tá quebrando as pernas, tá ligado? E o maluco ainda tem tempo pra fazer isso aí, mano. O Prota já começa a endoidar, né? E o cara lá, querendo saber se ele tem algo pra falar. O resultado disso foi o Prota em choque, não sabendo se come ou se pensa na vida, tá ligado? Apesar que dava pra fazer os dois bem de boa, né? Até o amigo dele ali parece meio baleado, mano. Obviamente que é porque o Rajun também está na mesa ali. O Kuza até pergunta por que o cara tá ali, e é óbvio que é porque o Prota é amigo dele, né? E o pior é que o cara tá sendo todo educadinho, mano, falando que vai sair primeiro e tal, nem parece que depois vai querer espancar o Prota, né? E aí do nada o Prota fala que isso é fácil, mano. O Kuza pergunta se ele é fácil, o que o Prota quer fazer com ele? O Prota só manda ele calar a boca. Mano, o Kuza tá querendo, hein, velho? Ou é só o tio pavê disfarçado de Yakuza de 40 anos e eu não tô percebendo também, né? Tem essa chance aí. Mas o que o Prota pensou foi que ele poderia simplesmente desistir da quest e continuar grande amigo do Rajun, sendo protegido pra sempre. Claro,
claro. Conta outra. E quando ele chega cumprimentando o Rajun, mano, é que ele vê, rapaziada, o Rajun amassando a cara do gordinho na lajota, mano. O cara lá se desculpando, mas o Rajun não tá nem aí, mano. Dá-lhe cabeçada na lajota. Você está ligado que existe o gordinho da XJ e existe o gordinho da lajota agora. Eu entendi a referência. O coitado do Prota nem acredita no que vê, mano. Quem tem que vir esfregar isso na cara dele pra ele entender é a mina a futura do Prota, né? Baek Shairin. A mina que mal consegue cruzar o braço, rapaz. Olha só. E ela fala que o cara está sendo esmirilhado ali porque não pagou eles ultimamente. O Prota sabe bem disso, já que ele é um dos caras que mais paga, ou pagava, né? Não sei mais. E toda essa grana vai direto pro bolso do Rajun. E ela alerta ele que já que o cara tem sido bonzinho com ele ultimamente, é bom ele saber que tipo de pessoa o Rajun é. E quando o Prota vai olhar pra frente, mano, lá está o cara sorridente perguntando se faz tempo que ele chegou ali. Pela felicidade do cara, nem parece que ele tá arrebentando alguém na porrada, né? O Prota fala que chegou agora e tem algo pra perguntar pra ele. E já pergunta logo o porquê que o cara é tão legal assim com ele, tá ligado? O cara fica tipo, que merda que esse maluco tá me perguntando, velho. E ele fala que é porque ele é muito bom no boxe, tá ligado? Ele diz que antes de conhecer o Prota Zé Ruela ali, todos eram iguais insetos pra ele. Ninguém tinha força pra nada. Aí é que volta aquele pensamento, rapaziada. Então, se ele só desistir da quest e voltar a ser um Zé Ruela, o Rajun não vai mais querer andar com ele. Vai querer espancar ele, tá ligado? Igual os caras lá. E o Rajun quer saber por que ele tá tão curioso assim, sacudindo ele igual um boneco no posto, tá ligado? Falando que ele pode contar o que tá acontecendo. Pode sim, pô. Conta que você quer arrebentar ele no soco pra nós ver o que acontece. Mas pensando bem, é capaz do cara gostar, viu? Se falar pra ele que quer sair no soco com ele, o cara vai acabar gostando disso aí. E já que o Prota não tem escolha, só lhe resta treinar pra tentar superar o Rajun, mano. Mas obviamente que isso aí não será fácil. O cara é um Mike Tyson da vida, cara. Então só resta pro Prota usar as cartas e torcer pra que o cara tropece e quebre o pescoço sozinho, né? Porque sair na mão com ele vai ser bem difícil. E de resto, tudo certo. E aí, enquanto ele tá ali descansando, que chega essa rapaziada aqui, mano, ó. O Prota todo esmiguelado ali e o cara pedindo dinheiro pra ele pra passagem, tá ligado? Eu não entendi isso, final. E quando o Prota fala que não tem dinheiro nem pra comprar uma regata melhor, é que a rapaziada pergunta se ele não entendeu a situação ainda. Falando que vão rasgar ele inteiro, mano. E o Prota lá, mas eu realmente não tenho dinheiro. E o cara insiste em meter a porrada no Prota, mano. Então toma. Moscou levou, filhão. O cara lá com a mão no nariz falando, então você é o tipo que bate primeiro. Óbvio, carai. Já chegaram ameaçando o cara, tem que tomar no nariz mesmo. E naquele único soco que o Prota deu, ele upou a maestria do jab, rapaziada, que tava faltando lá. Sim, bora ficar mais apelão, carai. Agora que está no limite da skill, ela subiu pro rank E, mano. E o Prota já sente na hora, né, cara? Ele fica mó felizão lá, tá ligado? O cara vem pegar ele distraído e já leva a outra no nariz pra ficar ligado. Pois é, mano, mais veloz e mais forte agora. É o Braia, caralho. E mesmo com o cara semi-nocauteado, ele já dá ali outra pra garantir que vai ficar bem inchado o nariz depois, né? O cara na hora já manda os capanga matar ele, mano. Não é pra roubar mais, eles querem matar o Prota agora. E lá vem a rapaziada, mano. Mas foi aqui que o sistema criou uma quest secundária. A quest de lutar contra 5 malucos ali e ganhar. Porra, tá ficando cada vez mais fácil as quests, hein? Tem até um requisito secreto que a gente não sabe qual que é. Porque é secreto, né? Faz sentido. É verdade. E o sistema até deixa ele desistir das quests secundárias, mano. E quando ele pensa em desistir, a rapaziada já tá vindo ali pra arrebentar ele, né, mano? Aí do nada ele pega e faz isso aqui, mano, que eu não entendi. E chama a rapaziada pra cima. Mas que é essa, mano? Pra que ele fez isso com a regata dele, mano? Ai, meu Deus, cara. Tá dando uma vergonhazinha alheia desse Prota. É só aqui isso? O protagonista é um asno, cara. Mas tá ficando forte pelo menos, né? É isso que importa. E pelo que vimos, só ganha pontos de jab batendo nos caras e não treinando sozinho, né? Mas, rapaz do céu, eu ia meter tanto soco na cara desses malucos, até os caras caídos no chão e ia dar-lhe soco pra poder aumentar a maestria, velho. Tô nem aí, tá ligado? E quanto a ele ganhar do Rajun, mano, tem uma rapaziada falando que o Prota deveria chamar o Rajun pro X1 em algum tipo de jogo de fliperama, de luta, algo assim, tá ligado? Mas será que isso daí contaria como uma vitória na luta do sistema? Pode ser que sim, velho. Mas aí nós não sabe, né? Eu só espero que isso não seja spoiler, viu, o safado que escreveu isso aí. Se for spoiler, eu vou upar minha maestria de jab no seu nariz, só pra avisar, tá? É mentira! Salve, Rafarufo de novo e voltamos com a quest suprema. Que o sistema venha para nós um dia também. Dale. Rapaziada, vocês lembram que o Prota aceitou a quest de sair no soco com 5 malucos lá sem perder a amizade, né? Até porque ninguém era amigo
dele. O cara usou a carta de tom alto pra falar que não tem medo deles enquanto chora. Aí é macho, carai. Os caras ficam lá com mó cara de psicopata perguntando se ele treina boxe e do nada já vem pra cima. Aí são meio perturbados também, né? O prota com sua regata afeminada em X dá um soco no maluco, meus amigos. O cara chega a cair de zóio aberto, mano. Eu estou sem saber onde é que eu estou. O prota até se pergunta se matou o véi, mas parece que ele só levou um nocaute mesmo, tá ligado? Famoso punk meu queixo, né? Bom, pelo menos agora só falta 4. E de tanto os caras tentar animar o maluco ali, o prota entende que é o soco no queixo que nocauteia, mano. Agora sim aprendeu, miserável. Um doido já fala pra pegar o prota e os outros começam a se preparar, né? E lá vem a rapaziada. E lá vai o prota também. Obviamente que ele não ficou parado ali, né? Se cercarem ele, velho, ele vai de vala. Mas parece que finalmente alcançaram o jubileu. E o cara tá morto, mano. É os malucos que fuma e é ele que fica podre sem fôlego, tá ligado? Não entendi esse final, velho. Os caras falando que ele tá cansadão, não vai ter chance, mas o prota do nada saca a famosa semente lá do Dragon Ball, tá ligado? Quem era das antigas aí vai entender. E taca pra dentro ali sem um copo d'água nem nada, fi. Essa é a famosa semente da recuperação. Falei errado. Era aquela carta de prata que ele tinha do lado do tom alto lá, mano. Finalmente isso aí foi útil, né? E lá vem o primeiro dos boca aberta, mano. O prota já mete um jabzão no maluco, esquiva pra frente e dá-lhe mais uns 5 jab. Aí o maluco fica lá, né? Ué, mas esse cara não tava cansado? Agora não adianta chorar, né, ô seu Zé Ruela? Até porque o segundo já foi de vala. Solado. Mas essa regata continua zoada, hein? Temos que admitir, mano. Tô até agora tentando entender por que ele fez isso na roupa dele. E eu até tô com medo de que venha alguma explicação lógica ainda, tá ligado? Ah, torci a regata pra não correr o risco dela cair, né? E agora que já foram 2 de 5 idiotas pro pau, é que eles começam a ficar preocupados. Não tá meio tarde pra isso aí não, rapaziada? O prota do nada ruxa nos caras gritando, mano. Já mete uma no queixo do primeiro, panca o queixo do segundo e finaliza no queixo do terceiro. É só no queixo, caralho. Pois é, ele ganhou o famoso 5-1. Maluco é brabo, rapaz. E no meio de tudo isso aí, aquele requisito secreto lá foi alcançado. Ele ganhou contra 5 caras sem ser atingido, mano. Até o sistema dá parabéns pra ele, velho. E isso que nem era o aniversário dele, tá? Olha só que impressionante. E por ele ter feito o objetivo secreto ali, ele vai ganhar um cartão adicional de ouro, mano. Mais 2 cartas numa quest secundária. Desse jeito o prota vai ficar big rapidão, velho. Não tem como não. Até ele entende que ele é sortudo, tá ligado? Pois é, só de aparecer o sistema pra você, você já é sortudo, meu querido. E ele com sua regatinha em X já vai logo pedindo pra revelar o cartão, né? E como sempre, a expressão dele nos deixa super curioso, velho. Não dá pra saber se o cartão é super bom ou é uma bosta, né? O prota sempre vem com essas expressões aí buga nós, né? Mas já no outro dia na escola, falta pouco tempo pra acabar a quest dele, de arrebentar o Rajun lá. Então ele tá lá mó pensativo, né? Na verdade mesmo, ele tá com o butico na mão agora. E atualmente ele tem 4 cartões. Tom alto, semente da recuperação e mais 2 lá que a gente ainda não sabe qual que é, né? Que os caras ficam fazendo suspensezinho e tal. Mas será que isso aí é o suficiente pra trocar com o monstro, mano? Bom, agora ele não tem escolha mais, né? Senão ele volta a ser o Zé Ruela que apanhava de todo mundo lá. E do nada, o Kuza já pergunta se ele quer beijá-lo. Mano, esse Kuza é louco, velho. Ele perguntou isso porque o cara tá encarando ele também, né? O prota até dá risada, né, mano? Porque o Kuza é o verdadeiro amigo dele, mano. É quem esteve com ele até o final agora, tá ligado? Então ele agradece o Kuza por ter ajudado ele até agora. E o Kuza fica lá todo marrento sem entender nada, né? Rapaz, isso aí me dá uma impressão que o Kuza tá mentindo e é o verdadeiro líder da escola, velho. Mas foi aí que chegou o zica do bagulho. O cara chega convidando o prota pra ir pra cantina com essa cara, tá ligado? É um convite ou é uma ameaça isso aí? Você vai morrer. O prota já se levanta na hora pra ir, né? Que ele também não é nenhum otário, né? E do nada vem 2 estudantes ali. E um tá com um sorvete na mão. Olha só, mano. Aí nessas horas tu já imaginou a cena, né? O maluco dá uma sorvetada no Rajun, mano. E já começa a se desculpar na mesma hora, né? Mas eu acho que ele já faleceu, cara. O prota viu a merda que ia dar. A Baek viu que a merda já tava feita. E o Kuza se preparou pra fechar o caixão, velho. Esse vai ser o sorvete mais caro que esse maluco vai pagar na vida dele. E enquanto o Rajun segura o cara pra espancar ele, ele convida de novo o prota pra ir pra cantina. Mas o prota manda ele parar com isso. Solta o cara, senão nós vai sair na mão, fião. Ei, caramba, o prota finalmente ganhou culhões. Ou ficou louco, né? Tem essa opção também. O Rajun chama ele pelo nome e pergunta se ele sabe o que ele tá fazendo. E o prota manda um claro que sim, seu puto. Meteu um puto no final ali, velho. Chega de conversinha. Vamos sair na porrada, meu irmão. Agora eu entendi de quem que o Kuza vai fechar o caixão. Brincadeira, né, rapaziada? Talvez com esse card de ouro aí o prota consiga dar uma cabeçada na mão do Rajun ali. Ele poderia ter só chamado o cara pra um treino amistoso? Poderia. Mas já que ele decidiu assim, vamos ver no que vai dar, né? Mas vejamos pelo lado bom também da história. Pelo menos o prota não tá usando a regata em X agora, né? É verdade. Salve, farrodo de novo, voltamos com as quests boladas, carai. E pra vocês que estão falando aí nos comentários
avisado que o Faroso desistiu da quest do Bigolin? Né, Nanina, não. Eu tenho confiança que a carta de crescer o Bigolin ainda vai vir, rapaziada. Dale. E se crescer o Bigolin do Prota ou não, eu não sei, mas o ego dele tá grandão, fi. O maluco chamou o líder da parada toda pra porrada do nada. E quando ele vai ver, a mão do cara já tá vindo, né? Pensei, morreu. Mas foi só pra dizer que ele é um cara leal, perguntando se o Jubileu tá zangado por ele tá mexendo com a sala ali dele, tá ligado? O Prota começa a se bugar todo enquanto o cara manda ele parar de ficar zangado. E ele fala que os amigos não deveriam lutar um contra o outro. Então fala isso aí pra Tokyo Revengers, cara. Lá é soco no amigo do amigo, soco na mãe do... Não, pera, na mãe do amigo não. E, mano, se liga no tamanho da mão do maluco. Pega a cabeça do Prota inteira. E aí, do nada, o cara já cata o Prota e leva pra comer por aí, né, mano? Pra comer comida por aí, tá ligado? Já na hora do intervalo, tá aqueles famosos cochichos lá, conhecidos como fofoquinhas, né? Uma das mocreias falando pra outra que o esmigueladinho do Jubileu ali arrumou briga com o Rajun. Mas quem dera se ele tivesse conseguido, né? No entanto, ninguém esperava que o Rajun fosse se desculpar. Eles esperavam que o Rajun fosse escalpelar o Prota. Por isso que o Prota tá triste assim, mano. Sim, o cara tá triste por não ter conseguido arrumar uma briga, velho. Me dão licença. Eu vou cagar. É merda que você tem na cabeça. O Yakuza até tenta consolar ele ali, mas a quest tá próxima de expirar. Aí fica meio difícil o Prota não ficar triste, né? É meio que tá próximo de o Sansão perder o seu cabelo, tá ligado? Não. E o Kuza já pergunta o porquê que ele tá assim, mano. O Prota fala que é por causa do Rajun. E do nada alguém chama ele, mano. Óbvio que é a Morena, né? Que não resiste ficar muito tempo longe do nosso protagonista. Ela já chega perguntando se ele tá tentando arrumar briga com o Rajun. E ele diz não saber. E agora quem vai fazer a pergunta é ele pra ela. Ele já pergunta logo o porquê que ela tá andando com o Rajun, mano. Sendo que ela já ajudou ele com o Gordong lá, contou ele sobre o Rajun, ajudou altas vezes ali, mano. E parando pra pensar, ela não faz nem bullying com os mais fracos, tá ligado? Resumindo, ela deve ser uma boa pessoa. E bota boa nisso, hein, Prota? E a resposta dela é que é confortável andar com os caras, mano. E o Prota fala que pra ele também... Aí ela já corta ele falando que não é pra ele passar dos limites. Porque ela vai dando moral assim pra ele, e quando vai ver, o Prota já tá tomando o suquinho dela. E do nada alguém chama o Prota todo desesperado, mano. Algo grande tá acontecendo, rapaziada. Esse algo grande nada mais é que a gangue do Rajun perguntando por que o Kuza tá querendo falar com o Rajun, mano. E os caras tá falando que o Rajun não iria querer falar com alguém assim que nem ele, tá ligado? O maluco já ia partir pra cima do Kuza, até que o Rajun chega e manda geral sair da frente. E ele já chega perguntando por que o Kuza chamou ele, mano. E ele, mó putaço, fala que não é mais pra incomodar o Jubileu, porque o Jubileu está esquisito hoje por sua culpa. E isso que ele tá fazendo é bullying. O Rajun já mete uma bordoada na cara do Kuza, mano, que até os capangas ficaram com medo dele ali. Diz ele que o Jubileu e ele são amigos. E ele também odeia pessoas como o Kuza, porque o Kuza nem parece uma pessoa de verdade. Carai, tio, aí pegou pesado, hein? Ele diz que existem rankings nesse mundo, e o Kuza está incomodando o Jubileu de subir nesse ranking. Ele faz o ranking do Jubileu diminuir. Já o Kuza diz que se ele pensa assim do Jubileu, o Jubileu não vai considerá-lo um amigo. Receba. E do nada, mano, o Jubileu aparece e dá um jabzão no queixo do Rajun, mano. Até os capangas ficarem em choque, mano. E nem o Rajun entendeu essa, tá ligado? E o Prota já chega falando pro Kuza se ele sabe que se não fosse por ele, ele não teria aguentado essa vida escolar de merda que ele tem, tá ligado? E é óbvio que as fofocas também já estão longe, né? Já passaram gritando em todas as salas que o pau tá torando lá fora. E é claro que rapidamente já chega uma rapaziada ali pra assistir isso, mas os caras tão falando que isso não vai ser uma luta, isso vai ser um massacre, mano. Tá geral pra ver essa luta, o Kuza, a Morena do Prota, eu, vocês, e o Rajun já pergunta se o Prota quer mesmo sair no soco, porque até então ele achava que o Jubileu era amigo dele. O Prota fala que ele vai deixar as coisas bem claras a partir de agora. O único amigo que ele tem é o Yakuza. E ainda meteu um FDP no final, tá? Só pra vocês verem como o cara tá puto. E ele tá confiante que vai ganhar assim do Rajun, porque a carta de ouro dele dá força adicional pra ele por apenas 5 segundos. Então ele diz que vai vencer o cara em 5 segundos. Ah, não, mano. Aí você foi burro, hein? Já deveria ter usado essa carta no primeiro soco que você deu ele, mano. E continuado batendo até ganhar dele na porrada. Era assim que você ia ganhar. Agora você perdeu a chance. E foi dar chance pro leão, agora vai ter que tancar a porrada, né? E o pior é que o Rajun realmente achava que ele era amigo, mano. Mas esse ar de superioridade de temperamento dele aí não rola pra amizades, né? Mas pelo que vemos, o X1 não vai ser no fliperama, galera. E vocês acham que o protagonista consegue levar essa luta jogando limpo ou não? Não. O Prota atualmente está falando que vai ganhar a luta em 5 segundos, o que deixa geral achando que ele tem probleminha. E os encrenqueiros já começam a falar que será o funeral dele hoje. Eu também tô achando, viu? Olha o tamanho do Rajun do lado do cara, mano. Não vai dar, não. Mas é óbvio que o Prota praticou pra isso aí, né, mano? E ele já chega metendo um jab na cara do Rajun, mano, que o Kuza já fica impressionado ali, mano. A futura mina do Prota também. Mas o problema aqui é que ele não acertou o soco. Inclusive o Rajun fala que já se passaram esses 5 segundos que ele falou aí. Putz,
Os caras tão tudo impressionados, mano, falando que eles se sentem assistindo uma luta de boxe. Estão mais impressionados ainda com o Prota, que era um Zé Ruela, e agora é um Zé Ruela boxeador, né? Mudou um pouco aí, ó. É verdade. Os caras da plateia dizem que o Rajun não consegue revidar, porque o Prota só tá andando pra frente e golpeando sem parar. Mas eu acho que não é bem isso que tá acontecendo, né? Já os idiotas ali começam a entrar em choque, não sabendo o que vão fazer se o Rajun perder, tá ligado? Mas o Rajun perder pro Prota tão cansado assim é quase impossível de acontecer, mano. É mais fácil o Faroso ganhar na Mega Sena sem nunca ter jogado do que isso ia acontecer, tá ligado? É, também não é pra tanto, né? Mas o Rajun já vem no embalo e mete um socão nas costelas do Prota que, meu amigo, o soco na costela foi entortar o nariz, rapaz. E o Prota já vai logo pro chão, né? Porque, mano, depois desse soco bem colocado aí não tem como não. E o cara já vem todo cheio de mala, perguntando se o Prota só sabe fazer isso, tá ligado? E o que deixa a rapaziada chocada é que de novo o Prota começou a falar dos 5 segundos aí. Aí o Rajun já fica pistola e vem meter a mãozada nele de novo, né? Tu nunca mais fala do meu pai. O Rajun quer saber se ele quer tentar ganhar a luta só usando o jab. Mas não, mano, não foi só isso que o Prota preparou pra luta. Ele tem aquela famosa carta dos 5 segundinhos ali. Por isso que ele só fica falando disso, né? Que vai dar uma força adicional pra ele. Aí nós tem que ver o que é essa carta aí, né? E aí o Prota já dá uma de doido e vem pra cima do Rajun muito louco lá, mano. Mas obviamente que o cara já mete um socão na boca dele, né? Os caras começam a rir porque ele tá tentando derrubar o Rajun por causa da diferença de peso. E de novo ele vem com os papos dos 5 segundos lá. E vem pra cima muito louco de novo, tá ligado? E de novo o Rajun dá uma bifa nele. O cara não consegue nem entender o que o Jubileu tá tentando fazer, velho. E ele vem de novo. E leva de novo e de novo, mano. Até que ele finalmente consegue chegar perto do Rajun, velho. E quando ele consegue isso, ele toma a pilulinha do Dragon Ball lá pra restaurar a força física dele. Mas durante esse processo aí, o Rajun começa a ficar muito puto porque o cara tá abraçando ele, tá ligado? Os caras já tentam correr pra poder apartar a briga porque agora o bagulho ficou sério, né? Vai dar muita merda isso aí. O Rajun falou que realmente quer matar ele agora, mano. E quando o Rajun tenta afastar o Prota, não dá mais, fi. O cara tá colado nele porque finalmente o Prota usou o cartão de força adicional. O cartão em si nada mais é do que um cartão que dá mais 100 quilos de força pro protagonista, de peso, tá ligado? É como se ele tivesse 156 quilos agora. Mas nós temos que concordar que essa cena dele abraçando o Rajun tá bem estranha, hein, mano? Eu acho que eles são, hein? Os caras começam a ficar tudo surpresos, mano, porque eles veem o Prota levantando o Rajun do chão, mano. E com seus 156 quilos atuais, ele cata o cara e dá uma bordoada com as costas do Rajun no chão. O maluco já sentiu na hora, né, mano? Semana que vem ele vai ter que vir pra escola de cadeira de roda, né? No mínimo. E não parou por aí, tá? O Prota saca o moletom dele, faz a merda do X com a regata, que eu não sei por que desgraça que ele faz isso até hoje, e começa a marretar a cara do Rajun no chão, filho. Eita porra, mano. É soco de 156 quilos, caralho. Não tem quem tanca isso, velho. E com o Rajun não foi diferente, né? O Prota começa a dar-lhe uma sequência muito bolada na cara do Rajun, velho. Até acabar o cartão da força extra, tá ligado? E com tudo isso, o Rajun finalmente perdeu. Nosso Prota com sua regata em X ganhou essa merda aí, velho. A missão está completa, rapaziada. E, mano, ninguém acredita, tá ligado? Nem a Morena, nem o Kusa, ninguém. E quando aparece pra ele que ele conseguiu o cartão de platina, ele já mete um gritão falando pra revelar o cartão logo, tá ligado? Ele realmente solou na porrada o líder da escola, velho. Esse Prota é picas. Só não precisava da merda da Golem X na regata, né? Mas de resto, tudo certo. Agora só temos que saber o que será o poder desse cartão de platina, mano. Porque os de ouro já era zica, né? Será finalmente o cartão do Bigolin? Não sei. Salve, farrofo de novo e voltamos com as quests boladas, filho. Que o sistema também apareça para nós um dia. Dale. No vídeo passado, o nosso Prota deu uma bela de uma amassada no Rajun, né? E já hoje, na escola, os estudantes notam que o Rajun não veio, mano. Falei que se ele viesse, seria de cadeira de rodas pra escola. Depois daquele choque com a coluna no chão, o cara deve estar no hospital até agora, filho. E eles ficam falando ali que depois da vergonha que ele passou na frente da escola inteira, eles também não viriam pra escola, tá ligado? Porque o cara perdeu pra ninguém menos do que para o perdedor da escola, cara. É verdade. E o cara já grita pra eles ficarem quietos que o novo líder está passando. Aí você vai ver quem é o líder, mano. E é o Zé Ruela do Prota, cara. Andando todo travado no corredor, tá ligado? Os caras tudo com medo dele. Com medo dele, tá ligado? Você é vergonha da profissão! E o cara passa reto e vai direto pro banheiro, mano, pra analisar a carta de platina que ele ganhou com muito suor espancando o Rajun, né? E ele já manda logo revelar a carta, porque aqui não tem enrolação não, filho. É mentira! E até o clima começa a mudar ali, mano. A carta que ele ganhou é a espiar. Ele pode literalmente espiar alguém. Vocês estão pensando no que eu tô pensando, rapaziada? Hã? Hein? Ah! O
O Prota fica lá se perguntando... Mas o que é isso? E ele fica meio decepcionado que não é um cartão de ataque. Mas o que seria um espiar? E do nada alguém pergunta o que ele tá resmungando dentro do banheiro, mano. E era ninguém mais, ninguém menos do que o Kuza, perguntando se ele está preparado. Aí tu diz assim, preparado pra quê, tá ligado? Para estarem todos falando e cochichando dele pela escola. O cara fica meio incrédulo, né, de tudo isso aí tá acontecendo agora. Até umas minas ali falam que ele é bonitinho, mano, mas a outra acaba cortando ali falando que isso aí é um truque. No final ele não vale nada. Mas tipo, tá geral falando do Prota, tá ligado? Engraçado que quando o cara era um Zé Ruela, andava de Fusca, ninguém queria ele, né? Agora só sabe falar do cara. Então tá bom. E mano, os caras tão falando tanta merda ali que já começa a falar que o Jubileu aqui bateu no pai do Rajum, velho. What the fuck, mano? Já pensou o Jubileu batendo no pai do cara, velho? Não tem nem lógica. Mas o pior é que isso aí realmente acontece na vida real, tá ligado? Os caras aumentam 30 vezes um ocorrido, mano. O Jorginho tropeçou tentando pegar a bala e caiu na rua. Os caras vão falar que ele pulou do 57º andar de paraquedas pra pegar uma maleta cheia de dinheiro, tá ligado? E já os boatos sobre o Kuza é que ele é filho de um Yakuza e tem 48 anos de idade, mano. What the fuck, velho? A partir dos 48 anos eu até acredito, né? Já do Yakuza fica meio difícil. E pra quem, de acordo com os estudantes ali, lutaram 3 dias e 3 noites pra tomar a liderança do colégio, o cara agora tá andando de cabeça baixa. Até que ele dá uma cabeçada em alguém, do nada ali, tá ligado? E o cara parece ser gigante, mano. E esse cara, ele quer saber se ele conhece algum Jubileu que bateu no Rajum. O Prota com o Butico na mão já fala que é ele, o Jubileu, tá ligado? E do nada os caras se curvam loucamente ali, mano. Eu digo loucamente porque chegou a bugar os olhos desse maluco aqui, velho. Já o nosso Prota, como sempre, entra em choque porque não sabe o que tá rolando, né? Mas é óbvio que é porque ele se tornou o novo líder da escola, Gambuxeu. E o Prota Zé Ruela, como sempre, mano, começa a falar que ele não é o líder, não é pra se curvar pra ele, é pro cara meter o pé, tá ligado? Aí os caras ficam indignados porque eles queriam ser mandados pelo protagonista e vão embora mó triste lá, mano. Que maldade você fez comigo. E o Prota já pergunta pro Kuza que merda é essa que tá rolando, mano. O Kuza fala que ele era subordinado do Rajum e agora parece querer ser subordinado dele. Mas por que os caras iriam querer segui-lo, mano? E de novo o Kuza diz que provavelmente é porque querem a união das escolas. Porque se olhar no mapinha, elas estão separadas agora. E o Rajum, antigo líder, não queria unificá-las. Então, meio que os caras querem usar o Zé Ruela do Prota pra unificar tudo isso. Mas obviamente que o Prota não quer se envolver, tá ligado? Até apareceu uma missão nova pra ele, mano. A missão de governar os colégios Gangbook, tá ligado? E nessa missão parece que são 3 passos. E o primeiro deles é recrutar um aluno do primeiro ano da escola dele. Carai, cuzão, o sistema tá de olho nele, né? A recompensa disso nós ainda vai descobrir, né, mano? E como sempre, pra quebrar as pernas do protagonista, ele não pode desistir, senão ele se arromba. Aí já começa a dar uma pesada na consciência, né? Que se ele perder os talentos que ele ganhou, ele volta a ser um Zé Ruela. Mais do que já é, né? Porque mesmo com talento, ele continua sendo um Zé Ruela. Imagina sem agora, tá ligado? E ele já chega logo chamando os caras de idiota, mano. Dizendo que tava testando ele. Não era pra eles terem ido embora. O mais velho chega a corar, mano. Eu acho que esse cara aí tem alguma tara no Prota, não é possível, velho. E o Prota, com a cara mais pistola de todas, fala que vai assumir a liderança do colégio agora, mano. Aí os caras ficam mal felizão, tá ligado? Mas é óbvio que desce uma lagrimazinha ali no protagonista, né, mano? Porque ele sabe que ele tá lascado agora. E já na sala de aula, o Prota tá tendo calafrios, mas ele tá ligado que ele não pode se desesperar, porque em momentos assim é que as missões ferram ele, né? E por falar nisso, se liga na carta Big de platina dele, mano. Ele tem que testar isso em alguém hoje, tá ligado? Mas é muito vago esse espiar aí. Não dá pra saber em qual sentido que é isso aí. E do nada chega a futura morena dele, perguntando o que ele tá fazendo. Perguntando também se ele agora é realmente o novo líder da escola. E o Prota fica lá tentando se justificar, né? Até que ela fica mó séria perguntando por que ele tá olhando pra ela assim, tá ligado? Ela começa a perguntar se ele tá louco e ele do nada fala espiar. Ela fica tipo, what the fuck, mano? Mas é óbvio que ele tá usando a habilidade dele, né? Ele está espiando o Abaek Shairin, o que deixa ela toda constrangida, mano. Mas aí que fica a dúvida, né? Tá espiando do jeito que eu acho que você tá achando que nós estamos achando? Pois é, protagonista safadão, hein? Mas parece que não era a espiadinha que nós estávamos pensando, mano. Quando ele usa a habilidade de espiar, o que ele vê é as habilidades de uma pessoa. Meio que ele vê as estatísticas dela, tá ligado? E a mina fica lá falando que ela tá se sentindo mal, perguntando o que ele fez, tá ligado? Coitada dela, mano. Eu digo coitada porque ela tem força E velocidade D, mas até que tem inteligência, tá ligado? Como diz o ditado, nem tudo são peitos, digo, flores. É verdade. Aí o Prota para pra dar uma pensada e chega à conclusão que ele deve usar nele também essa habilidade. E ele vê que a força dele é uma merda, mano. A velocidade é uma porcaria, né? E até que tem um pouquinho de resistência ali, mas ele é inteligente e tem muito potencial. E isso é o que importa, né, mano? O resto nós ganha com carta, cara. E do nada a mina levanta e dá um tapão na cara do Jubileu, mano. E vai embora, mandando ele ir pra você sabe aonde, né? Caralho, eu sou um merda, meu irmão.
ligado? Mas no fim das contas, ele tá ligado que esse poder novo dele é zica, fi. Imagina só olhando a rapaziada agora antes de sair na porrada, tá ligado? Se ele vê que o cara é forte, ele já sai correndo, mano. Mas o problema não é ele, mano. É os valentão abobados ali que eles arrumaram, mano. Porque os caras vai arrumando confusão com todo mundo, dando esporro em geral, tá ligado? Os caras ficam com o maior medo de passar perto do Prota agora, velho. Com medo de levar uma porrada dos caras, tá ligado? E na cabeça dos valentão, tá as mil maravilhas, né, cara? Falando que os caras tão felizes com o novo líder. Tão sim, pô. E o Prota já começa a cochichar pra ele dizer o que ele tem pra dizer logo e meter o pé, tá ligado? Aí o cara se lembrou que ele tem que dar o pagamento do mês, mano. E o Prota já começa a questionar o sangue no envelope, tá ligado? O cara fala que é dos alunos do primeiro ano, mano do céu, velho. Os caras foram espancados pra dar o dinheiro. Mas se o Prota não quer, tem quem queira, né, cara? Se liga no Kuza embolsando a grana, mano. A ficha do Kuza só tá aumentando, tá ligado? O maluco é agiota agora, bateu no diretor, é filho de Yakuza. O que mais nós tem pra botar no currículo dele aí? E de tanto o Prota negar a grana, o cara começa a pensar que o Prota tá recusando porque é pouco, tá ligado? Ai, eu tô sentindo que a rapaziada do primeiro ano vai apanhar mais ainda agora, tá ligado? Mas o Prota só quer que eles vão embora, mano. E do nada o Prota resolve usar o espiar no valentão ali. E adivinha só, o cara até que é inteligente, cara. Por essa eu não esperava, tá? E ainda por cima tem resistência, força e velocidade medianas. Mas o potencial, mano, esse vai morar embaixo da ponte, hein? O cara fica até corado ali, mano. Mas eu acho que dessa vez foi por causa das habilidades que o Prota usou nele, né? A mina ficou assim também. Ou o cara só é louco mesmo, velho. O Prota já tava metendo o pé, mano, quando o cara fala sobre uma cerimônia de posse. E adivinha só, de novo, velho, a missão principal foi atualizada. Pois é, agora ele tem que fazer a cerimônia de posse, mano. Caralho, filho, o ADM tá brincando de Big Brother agora. E não há escolha, né? Ele terá que fazer essa cerimônia, mano. E de um lado, os rapazes. E do outro lado, os rapazes também, é óbvio. E lá está o nosso Prota, mano. E todos se curvam pra ele, tá ligado? Ah, e óbvio que o sócio do grande comandante da escola, espancador de diretor, tá lá com ele também, né? O Kuza. O Prota só levanta e fala que não vai mais participar dessa baboseira, mano. E o Kuza sentado todo metidão lá, tá ligado? O valentão lá querendo explicar como vão tomar tudo os colégios. E eu vou resumir, né? Porque nem o Prota não quis prestar atenção, imagina nós. Bem dizer, tá cheio de pescopata nas escolas. E em todos os colégios os líderes são insanamente fortes, tá ligado? E a ideia do valentão é unir Gangbook pra não ser engolido por eles. E enquanto o Prota tá perguntando se os caras não podem se engolir sozinho, o Kuza tá lá pedindo água pros caras, mano. Fazendo os caras buscar água pra ele, velho. Esse aí tá sabendo aproveitar bem o poder, né? E não, os caras não podem se engolir, mano. Porque eles estão de olho nesse colégio agora. Ouviram falar de um cara que anda por aí com uma regata em forma de X que mete a porrada em geral, tá? Ah, não, mano. Nem ferrando que ele tá sendo reconhecido por a merda da regata em X que ele usa, cara. Até o Prota fica puto ali, tá ligado? Mas os caras só sabem disso aí porque quem tá espalhando essas merdas desses boatos é o próprio delinquente, cara. Ai, não, cara. Quem precisa de inimigos quando tem aliados assim, tá ligado? O Prota já fica puto e manda os caras parar de seguir ele, mano. E o cara fica lá perguntando se ele vai pra reunião de Gangbook. E o Prota fala que não vai, que ele tem coisa mais importante pra fazer, velho. E já no apartamento do Prota, olha a coisa mais importante que o Prota tinha pra fazer, velho. Sim, ele tá vendo K-pop, velho. E enquanto ele tá felizão lá com isso, ele tá pensando na reunião, né? E do nada a irmã dele chega em casa xingando ele a todo custo, velho. Porque ela disse que na escola só falavam que ela era irmã do líder da escola e os carai, mano. Nossa, velho. Agora tá indo longe as notícias, né? O Prota manda ela ficar de boa, que ele não vai pra essa reunião de Gangbook. A mina nem sabe o que ele tá falando, tá ligado? Mas diz que se ele for, ela vai contar pra mãe dele. Olha só que dedo duro. Mas o Prota tá felizão que a vida dele finalmente voltou ao normal, né? Mas eu acho que não por muito tempo, Prota. Porque pouco a pouco nós vamos vendo os futuros concorrentes dele. Esse aqui que tá espancando o maluco é o número 1 do colégio Gangbook Dong. O nome dele é Han no Jantar. É, foi mais ou menos isso aí que eu entendi do nome dele, né? E esse aqui que não tá espancando ninguém, só tá jogando um bolichinho de boas, do colégio Gangbook Nan, se chama Douglas. Eu botei esse porque ele tem mó cara de Douglas, tá? Não tem não? E já na praia onde tá o valentão pensando no Prota, pensando se isso que o Prota falou não foi outro teste pra ele, tá ligado? É que ele recebe uma ligação. E sim, mano, é o protagonista falando que ele vai sim participar da reunião de Gangbook, velho. Nem ferrando, velho. O sistema obrigou ele de novo aí, mano. O Prota virou refém do sistema agora, velho. Será que não era melhor ele continuar sendo um Zé Ruela mesmo? Mas veja pelo lado bom, dessa vez a recompensa é gordinha, tá ligado? Um cartão de ouro e 10 cartões de bronze. Tá preula, velho. Provavelmente ele vai aprender até balé nesses cartão aí, tá ligado? E, mano, pra mim, o protagonista agora tá sendo o Kuza ultimamente, tá? O maluco tá ligeiro, mano. Não tem como. Tá usando os capangas do Prota pra pegar água pra ele e os carai, mano. O Prota tem logo que usar a habilidade de espiar no Kuza ali pra nós ver se ele não tem um A inteligência, porque esse cara é um gênio, mano. É verdade. Salve, Rafoso de novo e voltamos com o Jubileu e suas quests. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. E como sempre, o nosso Prota tá choramingando porque a quest obrigou ele a fazer algo, né? Mas pelo menos a recompensa
recompensa dessa vez tá bem gordinha, mano. É verdade. E quem vai marcar reunião pra ele é o delinquente muito louco lá. O cara que provavelmente vai meter o Prota numa furada 100%, tá ligado? Essa vai ser a minha melhor. Irineu. E quem tá mais lascado nessa história é o próprio Jubileu, mano. Mas ele não tem escolha, tá ligado? Ele vai ter que ir ou ele volta a ser o maior Zé Ruela da escola. E aí o delinquente já dá aquele sorrisinho, tá ligado? Falando que vai preparar tudo. O Prota na hora já se ligou que ele vai fazer merda, mano. Não tem como. Mas também não é como se ele tivesse alguma opção, né? Realmente. E já na sala de aula, o Prota tá lá espiando os outros, velho. Sim, literalmente isso, cara. Tá espiando todo mundo na sala dele. E de acordo com ele, é divertido espiar, rapaziada. Mas não é divertido pra quem tá sendo espiado, tá ligado? Porque o cara se sente envergonhado, como se estivesse realmente sendo espiado. Para de me olhar assim! Não. Para de me olhar assim, senão eu vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar! Não. E só agora o protagonista Zé Ruela descobre isso, mano. No entanto, ele descobre também que ele consegue upar esse cartão de espiar aí. Vai levar bastante tempo pra upar, mas uma hora ele chega lá, né? Só temos que saber o que vai mudar upando esse cartão aí. Merda nenhuma. O Prota do nada dá uma olhada pra Morena e usa o espiar de novo. Mas dessa vez ele mirou na beleza e acertou o Kuza, mano. Ah, meu Deus. O Prota só queria saber o porquê que ele tem essa reação aí. Eu quero um cheiro de pneu queimado. Então ele é? E queria saber também o porquê o nosso amigo Kuza tem um fucking S em potencial, mano. Os outros status dele aí são bem baixos, mas esse S aí nos leva a pensar o porquê, mano. Quem é o Kuza, tá ligado? Não sei. E o nome verdadeiro do Kuza é Yang Gupta. Aí nós temos que ficar meio ligado, porque nós podemos ter alguma pista a partir do nome dele aí. E hoje é o grande dia da reunião, rapaziada. Ele só tem que participar pra pegar os cartões e meter o pé, né? Bom, pelo menos esse é o plano inicial. E o Kuza vai com ele, como sempre. E o Prota só quer voltar inteiro, mano. Porque os caras devem ser zica, então ele quer que ocorra tudo bem, né? E o Kuza fala que ocorrer tudo bem será difícil, porque se o Prota olhar pra frente, os capanga dele tá tudo ali, mano. Ai, meu Deus, se levar essa rapaziada tudo aí vai dar um BO. O delinquente fala que preparou os caras para o caso de der alguma merda lá, né? Mas pegaram até um cara que o vô dele tá no hospital prestes a bater as botas, mano. Hein, velho? Tá parecendo que vão pra guerra, filho. E o Kuza já fala pra ele preparar o coração, mano, que hoje o jantar será no inferno. Mano do céu, velho. O Kuza não tem como, velho. É o melhor personagem da série. O Prota lá tentando mandar os caras pararem com a bagunça e os outros estudantes só de olho, né? E foi aí que o Prota mandou geral ir pra casa, mano. Ele só vai levar 3 com ele. O delinquente já entendeu isso de outra forma, né, cara? Ele meio que entendeu que o Prota não precisa mais do que 3 pessoas pra dar um pau em geral lá, tá ligado? Não. Como você é burro. E todos são mandados pra casa, incluindo o cara do vôlei. O time da vez será Kuza, o malvado, Jubileu, o cagão e esse louco da cabeça aqui, mano. Eu tenho um probleminha. Não tem chance disso dar certo, tá ligado? Não tem como. E como sempre, no outro colégio, mano, o maluco tá sendo esmirilhado pelo rank 1 de lá, sem motivo nenhum, aparentemente. Esse cara vai ser um problema pra nossa aliança Shinobi, hein? Vamos ter que selar ele igual o Madaro. Ainda bem que esse tiozinho aqui parou o cara segurando o braço dele, velho. Apesar que o tiozinho também tomou, né? Eu não entendi esse final. E foi aí que chegou outro capanga dele, falando que a reunião vai começar em breve. Pois é, rapaziada, esse psicopata louco das ideias vai participar da reunião. Ih, rapaz. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! E esse aqui é o local da reunião dos colégios Gangbook, um prédio abandonado. Que merda, hein? O Prota diz que mesmo que alguém morra aí, ninguém vai saber, tá ligado? Porque o bagulho é muito isolado, velho. E o delinquente pergunta se o Prota vai matar todos eles hoje, por tá falando assim, tá ligado? Mano, esse cara ele entende tudo errado, velho, não tem como. Ou tá dando uma de louco, né? Aí não dá pra saber, né? E o Prota já entra no local com o butico na mão, né, mano? Com medo de levar já na entrada, já de cara. Mas os caras recepcionam ele bem de boa. E quando o cara se apresenta falando que o nome dele é Kang Seok, o Prota faz um trocadilho, falando que o nome do cara, tipo, só tem uma sílaba, tá ligado? Seok, Kang Seok. E depois disso, o Prota se senta pra reunião. Mas o porquê que tu tá falando sobre esse negócio do trocadilho aí, Rafoso? Porque os caras entenderam, mano, que o Prota falou Suck, Kang Seok, que traduzido ficaria tipo chupa, Kang Seok. Mano, eu acho que o cara vai tá meio pistola com o protagonista agora, né? Eu vou te matar, mano. Mas o Prota só quer acabar a quest logo pra poder meter o pé. Mas ela ainda não tá completa. E o motivo de ainda não estar completa é porque nem todos chegaram. E falando nisso, olha só quem chegou, mano. Ah, agora ficou bom, né? O cara já chegou falando merda, né, mano? O Douglas cumprimenta o cara bem de boa e os outros só abaixam a cabeça, né, pra não levar. E quando o Prota vê que concluiu a quest e ganhou todos os cartões, ele se levanta pra meter o pé do rolê, né, mano? Só que foi nesse meio do caminho aí que o cara pegou ele pelo pescoço, mano, perguntando aonde ele está indo. Sendo que ele
só veio ali por causa do jubileu. Mano do céu, agora deu uma azedada, né? Ele fala que como o Prota ganhou do Rajun, agora ele tem que lutar com ele também, tá ligado? Não vai dar, não. Mas eu digo que sem abrir os novos cartões que ele ganhou, não tem nem chance dele ganhar desse cara, velho. E além disso, os cartões que ele ganhou também são de bronze, né? Eu acho que nem com os cartão, tá? Retiro o que eu disse. As Fujoshi vendo essa cena agora tão tipo assim, né, mano? Essa peça aqui que você queria? É essa mesmo. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Pô, pior que agora eu queria ver o Prota usar esse espiar nesse maluco aí, mano, pra nós saber se o cara é zica assim mesmo, né? Apesar que se ele usar agora, ele vai ter que correr pelo menos uns 3 dias e 3 noites. Então eu acho que não vai dar muito certo, não. Vamos deixar pra próxima. E bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Não se inscreva nem se esquecer aqui no canal. É nóis, grande abraço, falou e fui!